Boa noite a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 10ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos presentes. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Rejane Leme Manardes. Presente. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido o nobre vereador Cristiano Aparecido Braga para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos, vereadores, quem está? Mateus 6:3. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a palavra do nosso Jesus. Graças a Deus. Não estou chegando nele, pai. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 9ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2025, está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 012/2025, de 8 de abril de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, encaminho a Vossa Excelência e aos dignos pares o projeto de lei que visa compor o orçamento municipal de 2025, permitindo a abertura de crédito adicional especial para o orçamento vigente. Os recursos serão destinados ao termo de colaboração voltado à execução e ao gerenciamento dos serviços residenciais terapêuticos tipo 2. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto de lei, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos de artigo 59 da Lei Orgânica do Município. Aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares, meu protesto de consideração e apreço. Respeitosamente, Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 012/2025, de 8 de abril de 2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Mateus Marum de Campos, Prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Faço saber que a Câmara Municipal aprova e sancionou, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertos na Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora crédito adicionais especiais no valor de R$ 1.817.060. Secretaria de Saúde, manutenção da Divisão de Saúde Mental, outros serviços de terceiros, PJ, 011.110110.302.004/2, 041-3350-3900, 500, FR 01 Tesouro, Secretaria da Saúde, manutenção de Divisão de Saúde Mental, outros serviços de terceiros PJ, 011.0110.302.004/2, 041-3350-39.
dá R$ 1.816.500,60. Código de aplicação 300.0047, FR 05 Federal. Artigo 2º. Os créditos adicionais especiais no valor de R$ 1.817,60, previsto no artigo 1º lei, serão representados com recurso federal, o próprio provenientes de anulação das seguintes dotação do orçamento vigente: Secretaria da Saúde, manutenção da divisão de atenção hospitalar, material de consumo, R$ 500. Código de aplicação 310.000, FR 01 Tesouro. Secretaria da Saúde, manutenção da divisão de atenção hospitalar, material de consumo, 330, R$ 1.816.500,60. Aplicação 300.0047, FR 05 Federal. Artigo 3º. A despesa decorrente com a execução desta lei ocorrerá por conta do recurso proveniente de recurso federal e recurso próprio. Artigo 4º. Os créditos adicionais especiais objeto desta lei passam a compor o plano plurial vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 011/2025, de 8 de abril de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, encaminha a Vossa Excelência e aos dignos pares o projeto de lei que visa compor o orçamento municipal de 2025, permitindo a abertura de crédito adicional suplementar para o orçamento vigente. O recurso será destinado ao término da construção do Hospital Municipal de Salto de Pirapora. Desta forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminha o presente projeto solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares dos meus protestos, de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 011/2025, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, faço saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona ou promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberta a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.863.426,66. Secretaria da Saúde. Construção do Hospital Municipal. Obras e instalação. 01.11.01.10.122.004/1 008.44905100 285 R$1.863.426,66, desculpa. Artigo 2º. O crédito adicional suplementares no valor de R$ 1.863.426,426,66, previsto no artigo 1º desta lei, será processado com recurso de operação de crédito proveniente de excesso de arrecadação. Artigo 3. A despesa decorrente com a execução desta lei ocorrerá por conta do recurso proveniente de operações de crédito. Artigo 4º. O crédito adicional suplementar, objeto desta lei, passam a compor o plano plurial vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei 002/2025, legislativo de 8 de abril de 2025. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, o presente projeto de lei visa a denominação de uma via pública do município com o nome em justa homenagem à senhora Iria Benedita Fogaça, uma mulher guerreira heroína de sua comunidade, amorosa e protetora daqueles que mais necessitavam. Seu legado de solidariedade, acolhimento e serviço ao próximo merece ser perpetuado na história de nossa cidade. A senhora Iria Benedita Fogaça destacou-se por sua generosidade e compromisso com o bem-estar coletivo. Foi um verdadeiro exemplo de altruísmo, doando sua energia e recursos para auxiliar o próximo sem esperar nada em troca. Sempre foi uma figura central no apoio social da comunidade, acolhendo não apenas seus filhos, mas qualquer pessoa que necessitava de ajuda, sem destinação ou interesse próprio. Sua residência tornou-se um verdadeiro refúgio para os mais necessitados, representando um símbolo de amor e fraternidade. O espírito acolhedor da senhora Iria ia além de sua própria casa. Era uma figura querida e respeitada, sempre pronta para intercorrer por aqueles que vulnerabilidade, fosse oferecido alimento, apoio emocional ou uma palavra de esperança. Seu compromisso com o próximo transcendia gestos pontuais, pois ela via em cada ato de bondade uma maneira de fortalecer os laços comunitários e construir uma sociedade mais justa e solidária. Além de sua incansável dedicação à comunidade, foi conhecida por sua contribuição em eventos sociais, especialmente casamento, onde oferecia seu talento culinário com imensa alegria. Preparava refeições completas sem cobrar nada por seu trabalho. Tornou-se um verdadeiro exemplo de entrega. Esse ato de doação incondicional reforça sua imagem como um pilar de generosidade, serviço voluntário, um exemplo de que a verdadeira grandeza está a servir o próximo. A escolha de seu nome para denominar uma via pública está em plena conformidade com os princípios legais, que buscam reconhecer a importância da figura locais por meio de suas ações. Deixaram um impacto positivo e duradouro na vida da população, garantindo que sua memória seja lembrada por gerações futuras. Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta matéria, garantindo que o legado de Iria Benedita Fogaça seja imortalizado no espaço urbano e na sua memória da cidade. Sala de Sessões, 8 de abril de 2025. Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. Projeto de Lei número 002/2025 do Legislativo, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a denominação de rua projetada no bairro Campo Largo, travessa da Rua Guanabara e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o disposto no inciso 1º do artigo 31 da Lei Orgânica do Município e concomitantemente com o artigo 131 do Regimento Interno, faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. A rua projetada no bairro Campo Largo, município de Salto de Pirapora, que inicia com uma rua travessa Guanabara, terminando sem saída, passa a ser denominada doravante como Rua Iria Benedita Fogaça. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Salto de Pirapora, 8 de abril de 2025. Tatiane Cristina Ferraz, vereadora.
Ofício número 045/2025, GP. Ilustre Presidente, com satisfação, cumprimento a Vossa Excelência e ao ensejo faço o requerimento número 041/2025, de autoria do nobre vereador Cristiano Aparecido Braga, onde convoca o secretário do Meio Ambiente, Bem-Estar Animal, submitamente comparecer à Casa de Leis, no dia 26 de março, informou-lhe que o nobre vereador já esteve no Paço Municipal na data de 2025, no dia 25 de março de 2025, de todas as pautas já foram esclarecidas. Dispensada a presença do senhor secretário pelo vereador requerente. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e aos nobres pares meus projetos de estima e consideração. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Boa noite a todos. Viu? Queria perguntar para o Braga, se foi lá, conversou com o secretário, tudo. Ficou tudo resolvido, Braga, sobre isso daí? Sim, senhora. Fui lá, resolvi. Resolveu tudo, então? Tudo que eu pedi, ele resolveu. Então, posso cancelar o requerimento? Pode cancelar. Já está tudo os pedidos que for talão de multa para a lei do silêncio. Fui lá e peguei, conversei com ele, umas coisas da causa animal. Então, ficou resolvido. Então, o requerimento está cancelado, tá, gente? Uma semana ele deu o talão aí. Tá bom, então. Pode continuar. Requerimento 052/2025. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa nos termos regimentais e ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, a realização de um estudo para avaliar a possibilidade de se criar uma sala de exposição municipal através dos recursos próprios em imóvel que esteja sob posse do setor público, bem como através de parcerias público-privada em comércio de grande circulação. Por exemplo, um espaço próprio para a nova filial do supermercado São Roque, que irá se instalar na cidade, com o objetivo de atender o artigo 183 da Lei Orgânica Municipal, que define no item 4 a promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. Justificativa: a criação de uma sala de exposições municipal justifica-se pela necessidade de fomentar e democratizar o acesso à arte e à cultura da história local, proporcionando um espaço adequado para a exposição temporária de obras de arte, fotografias, documento histórico e manifestações culturais que refletem a identidade e diversidade da comunidade. Um espaço dedicado exclusivo a exposições permitirá a valorização e a preservação do patrimônio cultural e artístico da cidade, além de promover a circulação e visibilidade dos trabalhos de artistas locais, que não possuem um espaço adequado para expor sua arte no município. Ademais, contribuirá para o fortalecimento do turismo local, atraindo visitantes e pesquisadores interessados na riqueza cultural da cidade e incentivando o desenvolvimento econômico local, através de ações voltadas à economia criativa que, a cada ano, vem crescendo cada vez mais. A sala de exposições municipal poderá também funcionar como um importante instrumento pedagógico, promovendo atividades educativas e culturais, em parceria com escolas e universidades e com outras instituições, ampliando o acesso, realizando workshops, palestras e oficinas referente à exposição que estiver sendo feita no mês de referência. Portanto, considerando a relevância cultural, educativa, turística de um espaço destinado às exposições, a presente proposta visa a criação de uma sala de exposições municipais que atende às demandas da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento cultural e artístico na cidade. Sala de sessões, 3 de abril de 2025. Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 52/2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. Com a palavra a vereadora Gladys. Boa noite a todos. Então, esse projeto, ele foi um pedido de um munícipe também, que entende bastante de cultura, e super válido, porque a gente não tem nada sobre cultura na nossa cidade. Hoje a gente tem um público bem
diferenciado aqui na Câmara, né? E cada um tem uma noção de como foi, de como está evoluindo essa cidade. Então, a visão que eles tinham, a gente não tem, os nossos filhos não têm e os nossos netos não terão. E a gente precisa ter uma sala com memórias, né? Então, pode ser no Paço, pode ser no José Marcelo, né, que tem um centro cultural ali, pode ser lá no São Roque, onde vai abrir a segunda filial, a filial, né, do supermercado. A gente precisa expor o que aconteceu, né, na nossa cidade. A gente tem os nossos pontos turísticos, mas muitas crianças nem conhecem. Temos a igreja, temos o forno, temos a Cachoeira do Alemão. Então, a gente precisa trabalhar isso nas escolas e trabalhar também com exposições. Tudo que é visual, a gente grava mais do que ficar só lendo, né? Então, esse projeto vem para somar e agregar as memórias vividas por todos, especialmente pelos mais experientes. Obrigada. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 053 de 2025. Requerimento da autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, por meio do setor competente, para que providencie a campanha de vacinação antirrábica para os animais do município de Salto de Pirapora. Justificativa. Esta vereadora foi procurada pelos munícipes solicitando a volta da campanha de vacinação contra a raiva para seus animais. A raiva é uma doença facilmente contraída, principalmente por animais que vivem em locais com diversos exemplares silvestres. Aqueles pets que viajam para locais como sítios e fazenda ou qualquer outro local que deixam vulneráveis também correm um grande risco. Daí a importância da vacina antirrábica ser administrada anualmente, visto que lhes dará total proteção contra essa doença potencialmente fatal. Além disso, manter o seu pet devidamente vacinado contra a raiva é uma maneira de manter a segurança de todos, já que se trata de uma zoonose que é transmitida para os seres humanos. A vacina antirrábica é essencial para manter seu animal de estimação protegido contra essa terrível doença. Requero, portanto, que esta ação seja posta em prática com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 4 de abril de 2025. Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 53, 2025, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. Com a palavra a vereadora Gladys. Então, esse projeto também, esse requerimento, também é pedido, né, dos munícipes, porque eu acho que já tem uns 5 anos que a gente não tem campanha de vacinação no município. Veio toda a pandemia, foi tudo voltado à saúde humana, então a gente precisa voltar à vacinação dos animais. Ah, custa 20, 30 reais, tem pessoas que não têm nem por leite, né? Então, como que vai vacinar os seus animaizinhos? E eu e o Dr. Jefferson, né, que atendemos a saúde, volta e meia, tem mordedura, lambedura, arranhadura na Santa Casa, no posto, a gente precisa administrar as vacinas antirrábica. Graças a Deus, a gente não teve nenhum caso na cidade, mas a gente precisa ficar sempre vigilante, né? Eu estava vendo que em Jundiaí já são 5 casos de morcegos com raiva. E quem ataca o animalzinho, né, seja lá na área rural ou na nossa casa, pode ser o morcego. Então, a gente precisa vacinar os nossos animais. E aí pedir parceria aí com a Secretaria do Meio Ambiente, com o SEMA, para agilizar e verificar as possibilidades dentro do orçamento, né? Para vacinar os animaizinhos, especialmente das pessoas mais vulneráveis. Obrigada. Parabéns pelo requerimento, Gladys. O requerimento, com a palavra, o Dr. Jefferson. Parabéns, Gladys, pelo requerimento. Na cidade não tivemos, graças a Deus, nenhum caso de raiva humana, né? Mas tivemos recentemente na região, lá na cidade de Tietê. Então, um ótimo requerimento, reforçar o esforço aí na vacinação dos animais. Parabéns. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Só finalizando, a raiva humana, a chance de mortalidade dela é de 90%. Tá? Então, dificilmente tem cura. Então, o que puder prevenir será bem-vindo. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.
os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 054/2025. Requerimento de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a urgente disponibilização de mais um ônibus que transportam alunos especificadamente no bairro São Manuel e Nova Metropolitana. Justificativa. Um vídeo tem circulando nas redes sociais mostrando a lotação do ônibus, hoje em uso, transportando até 3 crianças em 2 bancos. Além, o perigo é óbvio a falta de segurança. Ressalta-se o desconforto das crianças nos trajetos de ida e volta para a escola. É necessário que um segundo ônibus seja imediatamente disponibilizado para a correção definitiva do problema. Desta forma, solicito que desta demanda seja colocada em prática com a importância que o assunto requer. Sala de Sessões, 7 de abril de 2025. Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. O requerimento número 54/2025, de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira, está em discussão. Com a palavra, doutor Jefferson. Tá. Boa noite a todos. Peço atenção a todos os nobres colegas vereadores na votação desse requerimento. Diferentemente lá da estrada do Farrapo, que não tinha nem ônibus, aqui tem ônibus, mas o número de criança está maior que o número de assentos no ônibus. Então está sentando 3 crianças, às vezes até em pé a criança vai no transporte escolar. Isso coloca em risco, né, essas crianças. Então vai passar um vídeo rapidinho, é um vídeo da rede social, só para atenção antes de vocês votarem desse requerimento. Olha a situação do ônibus do Nova Metropolitana para a escola do São Manuel. Isso. Super lotado, tem crianças que... Olha a situação do ônibus do Nova Metropolitana para a escola do São Manuel. Super lotado, tem crianças que tá com 3, banco que tá com 3 crianças. Ó, por favor, tomar uma, né? Assim não dá. Senta lá, filha. Senta aí onde que a tia colocou você. Obrigado. Deixa a tia passar. Está lotado, meu. Com a palavra, o vereador Marcos. Boa noite a todos. Olha a situação do ônibus do... Um problema técnico do Francisco. Boa noite a todos. É importante ressaltar, vereador, acho que bastante vereadores receberam esse vídeo aí. Eu tinha conversado com a Marli, a secretária de Educação, estava junto eu e a vereadora Tati, a respeito desse vídeo. O que acontece? Foi feito o aditamento total do contrato, porém, mesmo o aditamento total, com o número crescente que teve lá, não supriu. Então, eles estão abrindo uma nova licitação para eles conseguirem atender toda a população ali da região para que não aconteça esse problema novamente. Então, acho que o mais breve possível a população já vai receber o ônibus e não vai acontecer essa superlotação mais. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 055/2025. Requerimento de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, todos os esforços necessários para a instalação de rede de água da Sabesp no bairro do Jucurupava. Justificativa. Esta é uma solicitação antiga dos moradores do bairro, que já gerou diversos pedidos dessa Casa de Lei em legislatura anteriores, para os então prefeitos da cidade. Com a implementação da nova rota sorocabana, de melhorias das estradas, que pretende asfaltar também a estrada do Jucurupava, ressaltando em um tráfego maior de veículos e caminhões. É importante os moradores do bairro disponham da facilidade da água encanada para suas tarefas cotidianas. Desta forma, requero que esta medida seja posta em prática com a urgência que o assunto requer. Sala de Sessões, 7 de abril de 2025, Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. O requerimento número 55/2025, de autoria do vereador
Elvis Peterson Moreira Pissarro está em discussão. Com a palavra, o vereador. Peço licença, senhora presidente, boa noite a todos. Esse requerimento que eu venho fazer aqui é a pedido dos moradores do bairro, onde um certo ponto a água chega lá, mas até o final do bairro ainda os moradores não têm água encanada. E eu solicito ao prefeito aí e à Sabesp que façam um conjunto para poder ligar a água até o final do bairro. Que a água, hoje em dia, você não vive sem água. Você até vive sem energia, mas sem água você não consegue viver. Então, a água é essencial e eu peço a ajuda de todos os vereadores aí para votar nesse requerimento. Boa noite a todos. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 056/2025. Requerimento de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga. Requer a mesa nos termos regimentais e ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a disponibilização de um veículo para uso exclusivo de transporte noturno de pessoas com dificuldade de locomoção em direção à Santa Casa. Justificativa. Aqui em nosso município temos cidadãos com dificuldade de locomoção, principalmente idosos, que, precisando se dirigir durante a madrugada em emergência para a Santa Casa, não dispõem dos meios necessários para se locomover por conta própria. Um veículo com a finalidade auxiliará muito o translado, visto que não dispomos de sistema de transporte público durante as madrugadas. Assim, solicito que a Prefeitura tome as devidas ações para colocar em ideia prática no menor prazo possível, com a importância que o assunto requer. Sala de Sessões, 7 de abril de 2025, Cristiano Aparecido Braga, vereador. O requerimento 56/2025, de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga, está em discussão. Com a palavra, o vereador Cristiano. Boa noite a todos. Então, vou dar um exemplo aí desse veículo aí. Muitos anos atrás tinha, tempo do João Marum, tinha um carro lá que fazia esse serviço. Por quê? Uma pessoa que mora lá na Barra, chega aí umas 3 horas da tarde lá, passa no médico, fica a observação e fica até 2 horas da manhã. Daí a pessoa não tem como ir embora, porque ela não tem 60 anos. E a ambulância tem uma lei que é 60 anos, né? E esse carro fazia serviço. Podia colocar a pessoa, levar para a casa dela, tranquilamente, e buscar também. Uma pessoa que mora no Cachoeira. Para não precisa tirar a ambulância lá, porque é emergência, e a pessoa não consegue 2 horas da manhã sair do Cachoeira, doente, sem, a pessoa não tem condição, esse carro está lá para atender. E seria uma boa. Eu acho que o prefeito devia dar uma olhadinha aí e aceitar essa proposta, que vai ajudar muito a população de Salto. Só isso. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 057/2025. Requerimento de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, avaliar a possibilidades de pagamento de adicional de periculosidade a todos os servidores municipais alocados na sede da GCM e da Delegacia Civil do município. Justificativa. Atualmente, a Prefeitura cede alguns servidores municipais para desempenhar seus trabalhos em outros locais, como exemplo, a Delegacia Civil. Sabe-se que a sede da delegacia é por si um ambiente com a periculosidade acentuada, em função das armas de fogo, bem como das celas com criminosos. Esse risco diário deve ser considerado nos vencimentos mensais de todos os servidores que ali trabalham, pela situação de risco que os mesmos enfrentam diariamente. Assim, solicito à Prefeitura que tome as devidas ações para colocar a ideia em prática no menor prazo possível, com a importância que o assunto requer. Sala de Sessões, 7 de abril de 2025, Cristiano Aparecido Braga, vereador. O requerimento 57/2025, de autoria do vereador Cristiano Aparecido Braga, está em discussão. Com a palavra, o vereador Braga. Boa noite a todos. Bom, o que eu vejo nessa área da segurança, delegacia, um lugar que só entra vagabundo.
Ali não entra gente boa. Ali é traficante, ladrão, facção. E quem atende eles? Funcionário da prefeitura. Que arma que eles têm para se defender? E ele é marcado. Quando o vagabundo vê eles na rua, pensa que é a polícia. Vão olhar feio para ele. Então ele vai perder a liberdade dele. Porque ele não é polícia e está fazendo o papel de polícia. Lá ele faz intimação, entrega intimação, faz o BO e não ganha nem polícia. E um ataque do PCC na delegacia, primeiro que vai ser eles. Por quê? Não são treinados, não são polícia e estão correndo risco de uma delegacia. Por que estão fazendo isso? Porque o governo não investe no Estado. Quem está investindo no Estado é a prefeitura. Então, eu acho que, por direito, eles têm que ganhar a prioridade. Como não é só lá também que eu acho, na parte de saúde também, pessoa fazendo uma faxina lá, tudo está correndo risco. Tudo que está trabalhando em lugar que é de risco, tem que ganhar. Então, eu acho que na delegacia, a metade de lá trabalha na prefeitura. E são marcados, cara. Eu estou falando que é marcado, que ladrão não sabe quem está lá. Tudo lá é polícia. Então, por direito, eles deviam ganhar isso aí. Obrigado. O requerimento 57 está em discussão. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 058/2025. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de uma lombofaixa de pedestres na rua Francisco de Camargo, na altura do número 270, Jardim Bandeira, em frente à Congregação Cristã do Brasil. Justificativa: a rua citada tem elevo do tráfego de veículos de noite e visto que é um dos principais caminhos dentro do Jardim Bandeira, conforme da imagem. Não tem imagem, né, ô vereador? Não tem imagem lá para mostrar, né? Esse motivo justifica a implantação de uma lombofaixa que dará mais segurança para todos os pedestres da área, principalmente crianças e idosos, bem como aos que frequentam a CCB. Requeiro que esta medida seja tomada com urgência que o assunto requer. Sala de Sessões, 7 de abril de 2025. Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. O requerimento 58/2025, de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Indicação número 002/2025. Indicação de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, através do setor competente, a limpeza e manutenção das laterais do lago situado na área de recreação Maurício Moreira Farrapo, Jardim Madalena, bem como desassoreamento desse mesmo lago. Justificativa: atualmente, as laterais do lago estão cobertas de mato e sujeira, trazendo risco aos usuários do local ante a presença de insetos e animais peçonhentos. Da mesma forma, existe a necessidade de desassoreamento, pois em época de chuvas torrenciais, o lago transborda impedindo o uso da praça em sua totalidade. Vale ressaltar que o espaço público gratuito de lazer deve estar sempre em boas condições de uso, em prol da população salto-piraporense. Portanto, solicito que esta medida seja executada no menor tempo hábil possível. Sala de Sessões, 7 de abril de 2025, Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. A palavra está livre. Presidente, posso fazer uso da palavra aqui da mesa? Com a palavra, o vereador Careca Clodoaldo Costa. Eu fiquei perdido aqui, nem eu me lembro que eu sou Clodoaldo. Você falou Clodoaldo, eu fiquei perdido, mas sem problemas. Eu quero aproveitar a oportunidade, vou ser bem breve aqui, parabenizá-lo, o vereador Braga, por esse requerimento. Tanto quanto a delegacia, quanto o pessoal da saúde. Temos aqui hoje, né, a Lídia, a própria Bel, que fazem parte da saúde. Quero aproveitar para parabenizá-los pelo trabalho, porque é um dos trabalhos mais árduos que tem. Não é fácil cuidar da saúde. Gente, é super complicado. Dr. Jefferson também, desculpa, a Gladys. Gente, é muito complicado. É o mais difícil que existe. Porque a pessoa chega doente e quer sair são, quer sair
ótimo. Sem contar os riscos que eles correm, porque vai todo tipo de gente lá. Então, parabéns, vereador. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, essa indicação que eu fiz, também o vereador, Dr. Jefferson, parabenizá-lo também, porque, como diz a vereadora Gladys aqui, é um espaço que é quase que um espaço cultural ali. O pessoal pesca, as criançadas brincam lá, não é fundo nada lá, e assim, é um lugar bastante frequentado por pessoas lá, e está tomando conta do mato, está fechando. E eu não dei por conta, eu acabei fazendo a indicação, mas aproveitar para que seja firmado esse compromisso com o executivo para ele fazer, para a gente poder atender a demanda lá. Mas parabéns, viu, vereador? Só isso, obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Dr. Jefferson. Só agradecer o Careca por reforçar, fazendo essa indicação de um requerimento que eu já tinha feito, né? E ajudar a cobrar também da prefeitura, do setor lá de serviço, que já faz 2 meses que eu fiz esse requerimento e ainda está sujo lá, o lago, tem que prestar essa limpeza. Então, eles dizem que tem um planejamento, que está no calendário deles, mas para quando? Não dão data, né? Então, obrigado por fazer essa indicação e cobrar deles, cobrar lá do secretário, do David lá, para agilizar isso o quanto antes. Obrigado. Palavra continua livre. Vereadora Gladys. Então, eu quero falar sobre o ocorrido na escola na semana passada, que está gerando uma repercussão enorme em rede social. A gente não está aqui para defender nem A e nem B, porque foi aberta uma sindicância para isso. O que eu quero falar é o seguinte, eu fiz até algumas anotações, que essa é uma situação que levanta questões cruciais sobre o acolhimento e sobre a inclusão. O verdadeiro acolhimento, ele exige mais do que ações superficiais. Ele requer entendimento profundo das necessidades individuais de cada criança. Aí tem uma analogia. Imagina uma orquestra onde todos os músicos tocam suas notas sem saber como se harmonizar. É assim a inclusão, sem formação e sem preparo. Sem um treinamento adequado, os educadores e auxiliares não podem oferecer o suporte necessário para que as crianças com TEA ou as outras crianças neurodivergentes se sintam seguras e valorizadas. Começaram aí essa semana as auxiliares de desenvolvimento infantil, onde elas assistiram uma palestra de 2, 3 horas. Isso é treinamento? Entendeu? Então, assim, crianças, elas são ativas, elas são espoletas, né? Elas são saudáveis. As crianças com TEA ou com algum outro diagnóstico, elas dependem de alguém, né? As salas, elas estão superlotadas, os professores, eles estão esgotados. E aí, a demanda dessas crianças autistas está cada vez maior e as professoras não estão dando conta, porque elas também, muitas vezes, não têm treinamento e o auxiliar de classe chega sem preparo nenhum. E aí acontece o que aconteceu. Nada justifica uma professora, se aconteceu realmente, ter agredido, porque a primeira coisa, ela é professora, ela é adulta, e como que está a saúde mental dessa professora? Quem cuida desses professores também? A gente sempre fala, quem cuida de quem cuida para a saúde, porque a gente cuida de todo mundo e ninguém cuida da gente. Os professores estão na mesma situação, eles estão sobrecarregados. Então, tudo que eu falei na semana passada do requerimento cai certinho sobre esse caso em especial. E aí, nas redes sociais, tem muitos relatos de que acontece em outras escolas, com outros professores. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar diferenciado, se realmente está acontecendo, ouvir as crianças, ouvir os professores, a gente tem que ouvir os dois lados, certo? E dar apoio para ambas, as famílias das crianças atípicas, que eu já falei na semana passada sobre um grupo de apoio, e para esses professores. Então, de extrema importância deixar bem claro que não é permissível uma situação dessa. Então, está em análise, está em sindicância e vamos aguardar o final desse processo. Uma outra situação que também me procuraram e que eu li outro dia numa rede social e que me chamou a atenção e assim, eu fiquei muito comovida pela fala. Francisco, essa foto é da Ovidio Leme, se não me engano, do lado ali do Banco do Brasil. Eles estão construindo um deck na frente de um comércio. Isso é válido na nossa cidade? Existe uma lei municipal para isso? Não temos lei,
mas o deck está ali, ocupando uma via pública quase em cima da faixa de pedestre e com menos de 2 metros do recuo. Pelas leis de trânsito, será que isso é correto? O proprietário, eu não sei quem é, eu gosto muito do lanche, tá? Mesmo que eu conhecesse o proprietário, para mim é indiferente, a justiça ela tem que ser feita independente de quem a gente conhece ou deixa de conhecer. Então, eu sei que em Sorocaba existe muito isso, né? Decks em frente aos comércios, porque melhora, enfim. A questão não é a melhora do comércio, a questão é, se não existe uma lei, como tem um deck na frente do comércio, cadê a fiscalização da cidade? Se não existe uma lei, e se existe a lei, por que não estão respeitando as leis de trânsito da cidade? Se um comerciante tem direito, o outro também tem. Como que vai ser feita essa escolha? Como que foi feita essa indicação? Como que esse comerciante conseguiu esse deck sem uma lei municipal? Então, alguém está beneficiando, e quem está beneficiando e por quê? Então, são levantamentos que me pediram, e eu acho que é de extrema importância eu falar, e está falado, e se a lei vai ser criada, enfim, eu acho que o DEC deveria ser construído após a lei, porque fica muito claro o beneficiamento para alguém e não para todos. É isso. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Braga. Viu, Grande? Eu fui ver isso aí. Eu fui no fiscal, eles alegaram que teve um decreto. Então, sim, eles falaram, e está liberado para todo mundo, para todos os comerciantes. Quem quiser fazer, é liberado. Então, agora você tem que ver melhor. Até o fiscal, o nosso Rodriel está aí. Pode entrar com pedido, e qualquer comerciante tem direito. Se teve, como eles tiveram direito, todos têm. Então, é isso que eu fiquei sabendo no dia que eu fui lá. Agora, se puder até ver melhor isso aí, entendeu? Com a palavra o vereador Elvis. Complementando da vereadora Gladys aí, a gente tem que ajudar o comerciante local, certo? Não ir contra. Às vezes o pessoal gastou um baita dinheirão nisso aí, à toa, acho que ele não foi construir isso aí. Mas se for errado, a gente tem que ajudar a pessoa a fazer correto. Se for preciso também, a gente faz uma lei aqui, mas nós tem que ajudar o comércio local. Sim? Sim. Com a palavra a vereadora Gladys. Então, como eu falei na minha primeira fala, eu não sou contra. Eu sou contra os benefícios para alguns. Então, se existe o decreto, cadê o decreto? Qual é o número do decreto? Porque eu não achei. Se existe o decreto, eu acho que para fazer uma situação dessa, precisa ter uma lei municipal. Né? Tem o decreto, eu não achei, eu até perguntei. Se vai existir um projeto de lei, beleza. Não sou contra o comerciante de maneira alguma, muito pelo contrário, acho super bacana o tipo do deck, especialmente nas noites quentes, tal. Eu passei ali agora, eles já estão colocando cobertura, entendeu? Já tem mais de mês isso daí ali. Só que assim, vamos ver quantos outros comércios terão. Não sou contra, Elvis, que fique bem claro, eu sou muito a favor. Eu acho que a nossa cidade tem que crescer, tem que valorizar sim o comércio, mas tem que valorizar e dar oportunidade para todos. Então, como disse lá o Adriel, está aberto para todo mundo, então todos os comerciantes têm o direito de chegar em qual setor? No planejamento. Se existe aí um projeto de urbanização do planejamento, então que todos os comerciantes façam a solicitação de DEC no seu comércio. Então, vai ficar super bacana. Eu acho super viável, assim, super bacana, mas a iniciativa e a indicação partiu da onde? E todos os comerciantes têm essa informação de que eles podem pedir essa autorização? É só esse o questionamento. Não sou contra o comércio da cidade. Que isso fique bem claro e registrado aí. Muito obrigada. Mais uma palavra. Olha, é uma coisa boa, mas de minha parte, eu acho perigoso. Eu acho, mas como você tem essa possibilidade de liberar, dar chance para o comerciante, tudo bem, é coisa boa. Como eu falei, eu acho perigoso, de um carro bater aí, mas é uma coisa para o comerciante que está ajudando, né? Aumentar o comércio, ver o cara não tem um lugar para pôr as cadeiras, coloca aí, e como... Se for tudo legalzinho, libera para todo mundo. Com a palavra o vereador Marcos. Boa noite a todos, nobres colegas. Tudo bem? Eu entendo o que a vereadora citou, né, a questão do trânsito e tudo mais, mas queria falar um pouco desse decreto. Esse decreto está dentro do planejamento. Todos os comerciantes municipais eles têm o direito de pedir isso. Quando nós tivemos a pandemia, a gente teve o drive-thru em alguns comércios, então foi um planejamento realizado
para que o comerciante se desenvolva cada vez mais dentro do município. Eu sei a dificuldade que é empreender, né? Tenho 2 comércios, então é uma dificuldade muito grande. Eu entendo toda a eficiência que nós aqui da Câmara Municipal queremos trazer aos comerciantes, mas nós temos que auxiliar cada vez mais eles. Eu acho que o crescimento do comerciante, ele parte do serviço público. Quando o serviço público ele cede mais estrutura de trabalho para eles, eles crescem mais e o nosso município tende a crescer e desenvolver cada vez mais. Eu acho que nós temos que lutar para o desenvolvimento municipal, né? Entendo as necessidades, vereadora, concordo com você, acho que a questão do trânsito ali, a gente tem que até ver uma estrutura com o pessoal do trânsito, para a gente fazer certinho o recuo ali e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que andar na posição de crescimento. Nossa cidade cresce muito, desenvolve muito. A gente vê em todas as cidades das regiões que tem isso aí. Sorocaba mesmo tem. Isso ajuda muito o comércio, ajuda muito o comerciante, ele desenvolve, ele cresce. E então, dentro do planejamento, se qualquer comerciante quiser fazer isso dentro do seu comércio, ele pode procurar fiscalização, certo? Que é a fiscalização em nome do Adriel. Eu tenho certeza que vai auxiliar eles vão no planejamento e o planejamento vai ceder para eles. Só complementando, pessoal, se a gente tiver qualquer dúvida, Adriel, se puder depois da sessão tirar para a gente, porque dentro da sessão a gente não pode tirar nenhuma dúvida aqui, certo? Senão atrapalha o andar da sessão. Certo, vereadora? Obrigado. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo-assinados, solicitamos a mesa, depois de ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial, artigo 137 e com fulcro no artigo 139, do inciso 1º da linha B, do Regimento Interno. O projeto de lei número 011/2025, de 8 de abril de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto de lei número 012/2025, de 8 de abril de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto de lei número 002/2025, legislativo, de 8 de abril de 2025, que dispõe sobre a denominação de rua projetada no bairro Campo Largo, a travessa da rua Guanabara e da outras providências. Requerimento assinado por 8 vereadores. Sala de sessões, 9 de abril de 2025. Parecer número 20/2025, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 011/2025. Parecer número 19/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 011/2025. Parecer número 09/2025, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favorável ao projeto de lei número 011/2025. Parecer número 06/2025, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e da outras atividades, favorável ao projeto de lei número 011/2025. Projeto de lei número 011/2025, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto de lei número 11/2025 está em discussão. O projeto de lei número 11/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Parecer número 021/2025, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 012, ao projeto número 012/2025. Parecer número 020/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 012/2025. Parecer número 010/2025, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social,
Favorável ao projeto de lei número 012/2025. Projeto de lei número 012/2025, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. O projeto de lei número 12/2025 está em discussão. O projeto de lei número 12/2025 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Parecer número 022/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 002/2025, legislativo. Projeto de lei número 002/2025, legislativo, de 8 de abril de 2025, dispõe sobre a denominação de rua projetada no bairro Campo Largo, Travessa da Guanabara e dá outras providências. O projeto de lei número 2/2025, legislativo, está em discussão. Com a palavra a vereadora Tati Ferraz. Bem, boa noite a todos. Eu tive a iniciativa de nomear essa rua. Foi um lugar onde eu fiz a regularização fundiária, quando eu estive no setor de planejamento, fazendo as regularizações. E essa é uma pessoa que eu não a conheci, mas eu conheço a família, tenho um apreço enorme pela família toda. A Lídia, a Abel, o Vitor, o Edmilson, o Vitor, que também não está aqui presente, mas eu tenho um carinho enorme pela família toda. E tenho certeza que a dona Iria foi uma excelente mulher, uma guerreira, que criou seus filhos muito bem, né? A gente percebe pela família toda. Então, é só agradecer a presença de vocês e dizer obrigado a todos que estão aqui presentes também e agradecer aos vereadores por votar a favor desse projeto. Obrigada. Projeto de lei número 2/2025, legislativo, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Parecer número 018/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei complementar número 003/2025, legislativo. Parecer número 017/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei complementar número 003/2025, legislativo. Parecer número 05/2025, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e da outras atividades. Favorável ao projeto de lei complementar número 003/2025, legislativo. Projeto de lei complementar número 003/2025, legislativo, de 31 de março de 2025, dispõe sobre a regularização de desmembramentos e remembramentos de imóveis na zona que menciona por prazo determinado e dá outras providências. O projeto de lei complementar número 3/2025, legislativo, está em discussão em primeiro turno. Com a palavra a vereadora Tati. Bem, esse é um projeto de lei que já teve em outras gestões. É para regularizar os imóveis que já têm construção, porém, é aqueles casos em que compra-se um terreno inteiro de 250 metros, acaba vendendo a metade só de forma verbal ou com contrato de gaveta, né, contrato de compra e venda, para uma outra pessoa, e constrói e aí não consegue regularizar no cartório, não consegue dividir o IPTU na prefeitura. Então, são para construções já edificadas, porém que está 2 imóveis dentro do mesmo terreno, então é para regularizar perante a prefeitura e perante o segundo cartório de registro. Obrigada. O projeto de lei complementar número 3/2025, legislativo, está em votação nominal em primeiro turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim.
Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei complementar número 3/2025, legislativo, está aprovado. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º do artigo 181 e o parágrafo 1º do artigo 214 do Regimento Interno. Parecer número 019/2025, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei complementar número 004/2025, legislativo. Parecer número 018/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei complementar número 004/2025, legislativo. Projeto de lei complementar número 004/2025, de 31 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo expedir título de domínio para imóveis nos bairros de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei complementar número 4/2025, legislativo, está em discussão em primeiro turno. Com a palavra a vereadora Tati. Bem, esse é um outro projeto de regularização novamente para imóveis que existiam título de domínio antigamente, então alguns imóveis ainda estão em domínio da prefeitura, porém já estão em posse de outras pessoas. E aí, aqui nesse projeto, está autorizando a prefeitura a expedir título de domínio para o último da cadeia possessória, desde que comprovada toda a cadeia possessória para provar que, de fato, não invadiu esse imóvel ou qualquer outro tipo de forma irregular. Então, é somente para regularizar esses imóveis que, às vezes, já está no 10º dono e aí não consegue a regularização porque lá no título de domínio ainda está no nome do primeiro dono. Então, é só para também regularizar imóveis. O projeto de lei complementar número 4/2025, legislativo, está em votação nominal em primeiro turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Legman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei complementar número 4/2025, legislativo, está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º do artigo 181 e o parágrafo 1º do artigo 214 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 10ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos.